Imagine que você volta de férias e encontra sua cozinha um caos. Pratos sujos, comida estragada, um desastre. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o cientista Alexander Fleming em 1928. Mas em vez de um desastre, ele encontrou uma revolução. Em meio à bagunça do seu laboratório, uma placa de cultura de bactérias estava contaminada por mofo. Só que havia algo estranho. Ao redor do mofo, um círculo limpo, sem nenhuma bactéria. Era como se aquele fungo tivesse uma arma secreta, uma barreira invisível, que matava os germes. E tinha mesmo? Fleming havia acabado de descobrir por puro acaso o primeiro antibiótico do mundo, a penicilina. Mas calma, a história não foi tão simples assim. Por mais genial que fosse a descoberta, produzir penicilina era incrivelmente difícil e caro. Por mais de uma década, ela permaneceu como uma curiosidade de laboratório, uma promessa distante. O mundo ainda não estava preparado para o poder daquele mofo. Foi preciso uma catástrofe global para que a penicilina saísse da obscuridade e se tornasse a salvadora de milhões. E essa catástrofe foi a Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 40, o campo de batalha era um lugar aterrorizante, e não apenas por causa das balas e explosões. Para cada soldado que morria em combate direto, muitos outros morriam depois, em hospitais improvisados, vítimas de infecções. Um simples corte, um estilhaço, uma ferida, que hoje trataríamos com uma pomada, podia se transformar em uma sentença de morte. Gangrena, pneumonia, septicemia. As bactérias eram um inimigo tão mortal quanto o exército adversário. Os médicos assistiam, impotentes, enquanto seus pacientes definhavam. Os aliados sabiam que, para vencer a guerra, precisavam de uma arma secreta, não contra tanques ou aviões, mas contra esse inimigo invisível. Foi aí que a poeirenta descoberta de Fleming foi resgatada. Cientistas, no Reino Unido e nos Estados Unidos, liderados por figuras como Howard Florey e Ernst Chin, iniciaram uma corrida desesperada contra o tempo. O desafio era gigantesco. Como transformar aquele mofo temperamental em um medicamento que pudesse ser produzido em toneladas? Eles começaram com um pouco que tinham. Os primeiros testes em humanos foram dramáticos. Em 1941, um policial britânico chamado Albert Alexander estava morrendo por uma infecção generalizada, causada por um simples arranhão de uma roseira. Ele foi o primeiro paciente a receber a penicilina purificada. E o resultado foi milagroso. Em questão de dias, sua febre baixou. A infecção começou a regredir. Ele estava melhorando. Mas então, o estoque de penicilina acabou. Os cientistas tentaram até extrair a substância da urina do paciente para reciclá-la, mas não foi suficiente. Albert Alexander acabou morrendo, não porque a penicilina falhou, mas porque não havia o bastante. Essa tragédia deixou uma lição clara. Era tudo ou nada. Era preciso produzir penicilina em escala industrial. O governo americano investiu o equivalente a bilhões de dólares hoje no que ficou conhecido como Projeto Penicilina. Laboratórios farmacêuticos, universidades e até empresas de outros ramos, como cerberrárias, uniram seus esforços. Eles precisavam de tanques de fermentação gigantes, técnicas de purificação e o mais importante, uma cepa de mofo muito mais produtiva do que a original de Fleming. E onde eles a encontraram? A resposta é quase inacreditável. Depois de uma busca mundial testando amostras de mofo de todos os cantos do planeta, a cepa campeã, a que permitiria a produção em massa, foi encontrada por uma assistente de laboratório chamada Mary Hunt, que ficou conhecida como Moldy Mary ou Mary Mofada. E onde ela achou essa cepa milagrosa? Em um melão cantalupo podre que ela comprou em um mercado de rua em Peoria, Illinois. Isso mesmo, o mofo de um melão podre de uma feira americana se tornou a base para a produção de quase toda a penicilina usada na Segunda Guerra Mundial. É uma daquelas ironias fantásticas da história. Com a nova cepa e os novos métodos de produção,
a fabricação explodiu. Em 1943, os aliados tinham penicilina suficiente para tratar todos os seus soldados feridos. O impacto foi imediato e avassalador. A taxa de mortalidade por pneumonia bacteriana caiu de 18% para menos de 1%. Soldados que antes teriam morrido de gangrena ou infecções generalizadas, agora se recuperavam e podiam voltar para casa. Dizem que a penicilina salvou mais vidas na Segunda Guerra do que as próprias balas tiraram. Foi uma virada de jogo, uma revolução médica acontecendo em meio ao caos da guerra. Quando a guerra terminou, a revolução continuou. A penicilina não era mais um segredo militar. Tornou-se disponível para a população civil. Doenças que assombravam a humanidade por séculos, como sífilis, escarlatina, difteria e muitas outras, de repente, tinham uma cura eficaz. A expectativa de vida aumentou drasticamente. Uma simples infecção de garganta não era mais um risco de vida. A cirurgia se tornou muito mais segura, pois o risco de infecção pessoporatória diminuiu drasticamente. A penicilina deu início à era de ouro dos antibióticos. A história da penicilina é uma lição sobre como a ciência funciona. Começa com uma observação casual, um acidente de laboratório, uma mente curiosa como a de Fleming. Depois, precisa de persistência, de pessoas como Florey e Chen, que se recusam a desistir diante de um desafio. E finalmente precisa de colaboração em grande escala, de um esforço conjunto da sociedade para transformar uma ideia genial em uma solução real para um problema urgente. E claro, um pouco de sorte, como encontrar o mofo certo em um melão podre. Da próxima vez que você ou alguém que você ama tomar um antibiótico para tratar uma infecção, lembre-se dessa jornada incrível, de uma placa de cultura mofada em Londres, passando pelos campos de batalha da Segunda Guerra, até um melão em um mercado de Illinois. É a prova de que às vezes as maiores descobertas, aquelas que mudam o mundo e salvam milhões de vidas, podem começar no lugar mais inesperado, com um simples toque de mofo. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas invenções que mudaram o nosso mundo. Até a próxima!